Bom dia, bom dia. Ouça sem parar as músicas. Hoje, colocando aqui o tema da nossa live de hoje, Palavra e Psique. Dia 16, descobrindo a identidade que Deus me deu. Bacana esse tema, né? Esperar que o pessoal chegar um pouquinho e a gente já começa, ok? Algumas coisas em minha vida me impedem de seguir. Se eu não tiver coragem de abrir mão do sonho, eu jamais vou viver. É que de fato em um só rio corre água suja ou limpa pra beber. Preciso olhar pro meu agora e decidir o que amanhã eu quero ser. É que de fato em um só rio corre água suja ou limpa pra beber. Senhor, faz tempo, não é de agora que eu preciso ir embora. Um novo homem precisa nascer. Me arrancar do velho, quero viver o novo, voltar à minha origem pra eu ser do céu de novo. Me arrancar do velho, que eu mesmo me coloquei. No velho sou vazio, no novo habita em mim um Bom dia. rei. É que de fato em um só rio corre água suja ou limpa pra beber. Preciso olhar pro meu agora e decidir o que amanhã eu quero ser. É que de fato em um só rio corre água suja ou limpa pra beber. Senhor, faz tempo, não é de agora que eu preciso ir embora. Novo homem precisa nascer. Oi! Me arrancar do velho, quero viver o novo, voltar à minha origem pra eu ser do céu de novo. Me arrancar do velho, que eu mesmo me coloquei. No velho sou vazio, no novo habita em mim um rei. Habite em mim, meu rei. Habite em mim, meu rei. Habite em mim. Gente, ao vivo é assim mesmo. O DG acabou de tocar aqui em casa. Habite em mim, meu rei. Ainda bem que não precisou que eu descesse lá pra fazer pesquisa, né? Foi bem rapidinho. Esses louvores são do IFB Music.
Se você não conhece, está disponível no Spotify, ok? Já vamos começar aqui o tema de hoje. Estou esperando o pessoal entrar um pouquinho. Se você puder compartilhar essa live com seus amigos, mandar uns aviãozinhos aí. Esse tema, ele abrange muitas questões, né, da nossa vida, né? Como é que tá o som aí pra vocês? Vai me dizendo aí, porque no microfone teve um dia desse que não tava funcionando. Vale sem saber qual o caminho a seguir, na busca da fé e da esperança encontrei tua mão que me guia pra luz. Eu gritava por socorro, você veio me ajudar. Bom dia, Ana. Bom dia, Josilei. Teu anjo Bom dia, pra me acompanhar, me fez levantar da Carlos. Não sei se é assim que pronuncia acendeu de seu nome. novo a chama, teu caminho vou seguir. Hoje o tema, descobrindo a identidade que Deus me deu. Vamos refletir um pouquinho sobre isso hoje. Mesmo quando o mundo inteiro diz pra eu não crer, sigo firme na viagem, tua mão me dá coragem, teu caminho vou seguir. Há caminhos de esperança a cada amanhecer, mesmo quando o mundo inteiro. Bom dia, Patrícia. Sejam muito bem-vindos. Tô um pouquinho sumidinha aqui das lives, né? Confesso. Preciso criar aí uma organização melhor para estar aqui com vocês, trazendo os temas diários aí do nosso devocional Palavra e Psique, né? Eu sumo, mas eu volto. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre identidade. Descobrindo a identidade que Deus me deu, ok? O versículo do dia está em 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O Senhor esteja aqui conosco nessa manhã, né? Ele está. Mas quero convidá-lo a nos ajudar a refletir sobre esse tema, né? Que influencia tantos detalhes na nossa vida, né? Detalhes profundos, detalhes importantes, né? Que definem aí a nossa caminhada, a nossa trajetória, né? Uma das perguntas mais profundas que um ser humano pode fazer é: quem sou eu? Ontem eu estava assistindo um workshop da psicanalista Ana. Eu não consigo gravar o sobrenome dela. Deixa eu ver aqui se eu... acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Ana não, Vera, né? Eu estava assistindo o workshop dela, falando sobre criação de filhos. E ela estava comentando que uma das perguntas que as crianças querem saber, né,
De onde eu vim, qual é a minha origem? Essa é uma questão intrínseca do ser humano, né? Por isso que a criança, no seu, na sua inocência, ela nem quer saber a princípio como que ela foi feita, né? Ela quer entender a sua origem, né? E essa pergunta aqui essa pergunta, né? Quem eu sou? Também fala muito da nossa origem, né? Eu procurei aqui para tentar achar achei. Vera Iaconelli, uma psicanalista muito conhecida, né? E essa pergunta ela é muito pontual, né? Quem eu sou, né? Fala de identidade. Só um minutinho, gente, que aqui no tablet fechou aqui o estudo do dia. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho desse link que eu fixei aqui embaixo, curso de psicanálise. Como alguns de vocês têm visto, aí eu tenho compartilhado, né, algumas tirinhas de gibi explicando um pouco sobre o curso de psicanálise, né? Eu sou afiliada oficial do Instituto Fazendo a Diferença, que é o curso onde eu fiz psicanálise, né? É o curso da doutora Ângela Cirino, e eu estou divulgando o curso, né? E esse link aqui é um grupo que eu criei de lista de espera para tirar dúvidas de você que tem interesse de fazer curso de psicanálise, né? Você que entende, que quer, tanto para você se conhecer mais, né? A sua psique, como também abre uma porta aí de emprego para você, né? Uma nova oportunidade de trabalho, né? Você se formando como psicanalista. E é a turma 14, que vai abrir agora dia 9 de setembro. Eu criei um grupo, coloquei o link aqui, porque lá no grupo eu consigo enviar para vocês todas as informações, tirar as dúvidas, né? E eu, como afiliada, recebo aí uma pequena comissão por venda, né? Provavelmente vocês devem entender mais ou menos como que funciona essa questão de afiliado, né? Porque é um curso online, é vendido online e pela plataforma Eduz. Então lá eu consigo tirar todas essas dúvidas, tá bom? Se vocês tiverem interesse, se vocês têm um sonho de fazer um curso de psicanálise, o curso de psicanálise da doutora Ângela Cirino, ele tem a metodologia Ciência e Fé, que é esse conteúdo que eu trago aqui para vocês, né? Um conteúdo mais resumido, né? Porque é uma live e nós temos aqui pessoas de todo tipo de nível de conhecimento, né? Então precisa ser um conteúdo mais acessível, né? Então o curso de psicanálise você se aprofunda, tá ok? Então vamos lá. Quem eu sou, né? A pergunta mais profunda que todo ser humano pode fazer. Quem eu sou? Ao longo da vida, tentamos responder essa pergunta a partir de diferentes referenciais. Alguns constroem sua identidade com base na profissão, né? Quantos que, ao resumir ali a sua bio do Instagram, colocam quem sou eu, né? Colocam um resumo da sua profissão, não colocam um resumo da sua vida pessoal, por exemplo, né? Outros constroem sua identidade através dos relacionamentos, né? Há quem encontre valor na aprovação das pessoas, no seu desempenho, na sua aparência, nas conquistas ou até mesmo nas dores que viveu. As dores também constroem a nossa identidade, né? O problema é que todas essas referências são instáveis. O emprego pode terminar, os filhos crescem, relacionamentos mudam, a saúde pode ser afetada, o reconhecimento desaparece. Quando nossa identidade depende apenas de circunstâncias, dessas circunstâncias, algumas eu li aqui agora, né?
Qualquer mudança parece ameaçar quem somos. Já parou para pensar nisso? Aquela pessoa que tem um emprego, assim, um salário de 5 dígitos, vamos dizer assim, né? A pessoa fica tensa, precisa tomar remédio para dormir, precisa tomar remédio para acordar. Porque se a pessoa perde aquele emprego, quem ela é? Qual identidade ela vai sustentar, né? Entre a família, né? Entre os amigos, no meio social. Então isso é muito sério, né? A gente definir quem somos pelas circunstâncias, né? Pelo emprego, né? Pela minha situação, pelo meu estado civil, né? Se eu sou casada, se eu sou solteira, se eu sou mãe, se eu sou pai, né? Então tudo isso pode ter uma mudança, né? E tudo isso pode ameaçar a identidade, né? O Evangelho apresenta uma notícia extraordinária. Nossa identidade mais profunda não é construída a partir do que fazemos, mas daquilo que Deus declara sobre nós. Pessoal, desculpa aí se vocês tiver ruídos aí, que os cachorros aqui da vila estão latindo. Eu botei o microfone aqui no modo sem ruído, mas pode ser que ainda assim esteja captando, tá? Paulo afirma que em Cristo somos nova criação. Lemos aí no início, né? Lá em 2 Coríntios, falando sobre isso. Isso não significa que nossa história foi apagada por hoje sermos nova criação, né? Bom dia, queridos que estão entrando aí na live. Significa que ela deixou de ser a única voz capaz de definir a nossa identidade, né? Deus nos chama de filhos antes de nos chamar para qualquer missão. Olha que profundo. Antes de você exercer um propósito, uma missão, Deus te chama de filho, de filha. Antes de sermos úteis, somos amados. Antes de produzirmos resultados, pertencemos a Ele. Pertencemos a Deus. Antes de produzirmos qualquer resultado. Tem feito sentido aí para vocês essa reflexão? Digita aqui para mim. É desse lugar de pertencimento, né, que nasce uma vida verdadeiramente transformada. Num mundo onde o que fazemos dita quem somos, né? A palavra nos lembra que antes de produzirmos resultados, nós pertencemos a Deus, nós temos uma origem, né? Nós somos filhos. Antes de sermos úteis, somos amados. Na psicanálise, né? A identidade, ela é compreendida como uma construção que acontece ao longo da nossa vida, ok? Ela nasce nas primeiras relações, nas experiências familiares, nas palavras que ouvimos sobre nós mesmos e na maneira como fomos acolhidos ou rejeitados. Tudo isso vai influenciando, né, a nossa identidade sob o olhar da psicanálise, né? Desde a infância, vamos formando imagens sobre quem acreditamos ser. Algumas dessas imagens fortalecem nosso desenvolvimento. Outras já limitam profundamente nossa forma de viver. Talvez alguém tenha crescido ouvindo que era incapaz. Outro aprendeu que precisava ser perfeito para merecer amor. É aí que nasce o perfeccionismo, né? Há quem tenha desenvolvimento a crença de que sempre precisa cuidar de todos para ser valorizado. A síndrome da boazinha, a síndrome da salvadora, né? Cresce dentro dessas crenças limitantes, né? Que
que muitas vezes são desenvolvidas a partir da nossa infância, do ambiente onde fomos criados, né? Onde nascemos. Essas narrativas tornam-se tão familiares que muitas vezes deixam de ser questionadas. A gente vive ali naquele piloto automático, né? Parece que é o nosso destino ser a salvadora, ser a boazinha, ser perfeccionista. Tá fazendo sentido aí para vocês essa reflexão? Passamos de viver como se fossem verdades absolutas. O processo de autoconhecimento permite identificar essas histórias internas e perguntar: essa voz realmente descreve quem eu sou? Nem tudo que acreditamos sobre nós corresponde à realidade. Olha aí. Algumas convicções nasceram da dor, outras da rejeição, outras das expectativas de pessoas importantes em nossa história. Na infância a gente vê muito isso, né? A criança, ela se baseia muito na expectativa dos seus criadores, dos seus cuidadores, né? Dos seus pais, tios, avós, aqueles que estão ali próximos, né? E essa realidade, ela começa a ser criada dentro de nós. Bom dia, vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Conhecer essas narrativas que estão por trás da nossa história, né? É um passo importante para construir uma identidade mais livre e mais integrada com quem realmente você é, com quem realmente Deus te criou para ser, né? Na terapia a gente tem esse lugar, né? Esse lugar especial de autocuidado para trilhar essa jornada aí de autoconhecimento, né? E começar a entender as narrativas que estão por trás da nossa história, né? E que definiram a nossa identidade, mas que não são verdades absolutas sobre nós, muitas das vezes, né? E o que a fé cristã e a psicanálise conversam entre si com relação a esse tema, né? Um ponto de profunda convergência a gente encontra aí. Quando tanto a fé quanto a psicanálise, elas afirmam que o ser humano não deve ser reduzido às experiências que viveu. Olha que bacana. A psicanálise, ela nos ajuda a compreender como nossa identidade foi sendo construída, né? Já a fé revela que Deus continua participando de toda essa construção, né? No início da nossa live aqui, vocês viram que eu convidei o Senhor para estar conosco, né? Então, Ele está participando de toda a construção, né? Da nossa identidade. E quando a gente para no setting terapêutico, né? Para analisar nossas histórias, as narrativas que nós temos da nossa construção de vida, né? Ele está o tempo todo ali participando também, né? Se for preciso ressignificar, né? Muitas vezes é duro, é difícil, dói ressignificar uma narrativa que acreditamos ser absoluta, mas ele está ali conosco, participando. O autoconhecimento permite reconhecer as marcas do passado, né? As cicatrizes que ficaram, né? A espiritualidade oferece um novo fundamento sobre o qual a espiritualidade oferece um novo fundamento sobre o qual reconstruir a nossa própria vida, né? Isso não significa negar as feridas, significa impedir, sim, que elas ocupem um lugar de identidade. Você não é a sua ferida,
né? Isso a psicanálise trabalha de uma forma muito singular, né? Você não é definido pelas suas feridas e você não deve viver no automático e fazer das suas feridas um ponto de partida para as suas escolhas, para as suas decisões. Você não é apenas a criança que foi rejeitada. Ops, peraí só um minutinho que eu me perdi aqui. Não é apenas a pessoa que fracassou. Não é apenas o relacionamento que terminou. Você é muito mais do que essas circunstâncias, ok? Não é apenas o trauma que enfrentou. Você é muito mais do que o seu trauma. Sua história faz parte de você, mas ela não resume quem você é. E em Cristo existe sempre a possibilidade de reconstrução. Cristo nos permite sempre reconstruir uma história, por mais frágil que ela tenha se tornado devido aos traumas, às consequências, às circunstâncias, né? E a psicanálise, ela nos permite, é uma ferramenta que nos permite mergulhar, né, nessa trajetória para poder reconstruir esses muros da nossa identidade, ok? A maturidade acontece quando aprendemos a ouvir mais a voz de Deus do que as antigas acusações que ainda ecoam dentro de nós. Essa é a maturidade espiritual, quando você tem essa conexão para ouvir mais a Deus do que essas acusações internas, né? Muitas vezes crenças limitantes, palavras que você ouviu que ferem a sua identidade, quem você é. A verdadeira identidade floresce quando deixamos de perguntar apenas: que disseram que eu sou? E sim, começamos a perguntar: quem Deus diz que eu sou? E agora eu vou trazer aquelas 5 perguntinhas para você refletir e escutar a sua cidade interior, né? A primeira: quais palavras mais influenciaram a forma como enxergo a mim mesmo? Essas perguntas vão fazer você refletir para você entrar nesse lugar de reflexão sobre a sua identidade. Se você está vivendo num lugar de mentira, de engano, né, de crenças limitantes, ou se você já está num momento de realmente viver a sua identidade real, né? Repetindo a primeira: quais palavras mais influenciaram a forma como enxergo a mim mesmo? Segunda: minha identidade está baseada em quem eu sou ou apenas no que faço? Minha identidade está baseada em quem sou ou apenas no que faço? Terceira: existe algum rótulo do passado que ainda carrego? Existe algum rótulo do passado que ainda carrego? E aí você vai refletir se esse rótulo expressa verdadeiramente quem você é ou não, né? Quarta: quais verdades bíblicas sobre minha identidade tenho dificuldade de acreditar? Ok? Quais verdades bíblicas sobre minha identidade tenho dificuldade de acreditar? É muito importante você listar isso, né? E refletir o porquê. Por exemplo, um exemplo bem básico, né? Eu tenho dificuldade de me sentir como filha amada, né? E aí você vai refletir o porquê. Porque na minha infância eu não me sentia como filha, né?
Pode ser uma situação. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar a paternidade de Deus porque não se sentiram como filha na sua infância. Ok? Como minha vida, a quinta pergunta, como minha vida seria diferente se eu realmente acreditasse que sou amado por Deus antes de qualquer desempenho? Como minha vida seria diferente se eu realmente acreditasse que sou amado por Deus antes de qualquer desempenho? Quantos de nós, vamos falar a verdade, quantos de nós estamos ali dentro de igrejas, dentro de organizações eclesiásticas, religiosas, e a gente muitas vezes está fazendo algo que Deus nem nos pediu, né? E a gente está ali procurando um desempenho para ter um reconhecimento, para ter uma palavra de afirmação, para se sentir amado, sendo que nós já somos amados. A Bíblia diz que nós já somos amados, né? Mas por conta das dificuldades, por conta de não termos sido criados num ambiente que nos sentíssemos amados, né? A gente não consegue crer nessa verdade, né? E a gente busca o tempo todo por um reconhecimento, né? Então a nossa vida é baseada em desempenho, né? A gente fala hoje muito sobre... deixa eu ver se eu lembro agora a palavra aqui. Não vou lembrar agora. A gente fala hoje muito sobre... acredito que se eu não lembrei, acredito que não é para me tocar nesse assunto aqui. Mas fica essa reflexão, né? Isso aí, Marta, o amor de Deus por nós é incondicional. Só que muitas vezes a nossa psique, né, não consegue entender e receber esse amor incondicional. Porque a gente nunca recebeu, nunca se sentiu amado, né? Então, assim, é um processo. É um processo tanto do Espírito Santo trabalhar em nós, esse lugar de se sentir amado, né? E como também é um trabalho nosso de busca do nosso autoconhecimento, de busca da nossa narrativa, né? Da narrativa que tivemos ao longo da nossa vida, porque a gente tem esse padrão, né, de comportamento de não se sentir amado. E a psicanálise nos dá essa oportunidade de reflexão, ok? E aí vocês podem responder essas respostas com calma, no tempo de vocês, né? E permita que elas revelem quais narrativas ainda governam a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de receber a vida, a sua forma de dar vida, né? De ter essa troca, né, com o mundo, com as pessoas, né? Isso aí, Patrícia, não é fácil, né? Jesus disse que nada seria fácil, mas Ele estaria conosco, né? Então, assim, é um desafio a gente se colocar nesse lugar, né? De observar as narrativas que governam a nossa forma de viver. Porque muitas vezes a gente vai lidar com a verdade, né? Com verdades que nos geram dor, né? E tanto a fé cristã quanto a psicanálise, elas não nos levam ao lugar de negar a nossa dor. Pelo contrário, né? Olhar a nossa dor muitas vezes é libertador. Olhar para a nossa dor muitas vezes nos leva a ressignificar, né? É a oportunidade de reescrever de uma forma verdadeira, de não acreditar que aquilo ali é o nosso destino, né? Faz sentido aí para vocês? Bom dia, Lani e Ana. Seja muito bem-vinda. Exatamente.
Josilaine, né? Muitas das vezes estamos dentro de um personagem e Deus nos quer por inteiro, com defeitos e qualidades. Uau, exatamente. Com defeitos e qualidades. Né? A gente me fez lembrar agora aqui sobre o teste de temperamentos, né, que eu aplico nos meus clientes. E eu sempre falo que todo temperamento tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, né? Tem seus defeitos, tem suas qualidades, tem suas forças e tem as suas fraquezas, né? E a mágica, vou dizer assim, né? Brincadeiras à parte, né? O importante é a gente conhecer o nosso temperamento, principalmente o nosso, né? Mas o do outro também, das pessoas que convivem conosco, porque a gente conhecendo o nosso temperamento, as nossas fraquezas e as nossas forças, a gente consegue equilibrá-los, né? E aí a gente consegue, vamos dizer assim, ter uma melhor performance dentro do nosso temperamento, né? Temperamento a gente nasce com ele, né? Faz parte da nossa essência. E conforme a gente também vai amadurecendo, a gente vai conseguindo filtrar também um pouco mais, né? Os pontos fortes e os pontos negativos do nosso temperamento, né? Para tudo isso é preciso coragem, né? É preciso coragem. Nem todos estão dispostos, né, a olhar para si, a olhar para as narrativas que governam a sua vida, né, a olhar para trás e ver a história daqueles que nos criaram, né? Eu acredito que o mundo estaria muito melhor. Provavelmente você que está aqui na live, você que está assistindo, que já faz alguma espécie de terapia, algum tipo de abordagem, vai concordar comigo, né? Que você hoje provavelmente é uma pessoa muito melhor do que antes, né? Da análise, né? Antes de fazer terapia. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda, querida. Vai ficar gravada a live. Você entrou agora e perdeu aí o início, tá bom? Estamos falando sobre identidade, tá ok? Abrindo aqui um parênteses, hoje temos aí o segundo encontro da turma 2 da nossa terapia em grupo, que se chama A Travessia. É um convite a atravessarmos aí juntas, né? É um grupo de 5 pessoas cada turma, atravessarmos juntas essa jornada de autoconhecimento, né? Olhar para a nossa história, olhar para a nossa narrativa de vida, né? Em busca de ressignificar alguns traumas, algumas raízes, né? E fica aqui o convite para você que tem interesse em participar de uma terapia em grupo, que tem um valor bem mais acessível do que uma terapia individual, ok? A travessia nasceu justamente para alcançar essa demanda, né? De pessoas que no momento não podem investir numa terapia individual, ok? E nós estamos com a 3ª turma aberta, né? Lista de espera. Se você tem interesse, me chama aqui no direct, no WhatsApp. Vou passar mais informações para você, ok? Estamos com muitas novidades aí esse mês de agosto. Eu voltei da conferência terapêutica. Deus me deu aí conexões do céu com outras psis, né? Psicanalistas. E em breve vou estar divulgando aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, tá? Deus está fazendo além, né? Onde existe propósito, Deus abre portas. Deus gera conexões. E eu tenho vivido isso através da psicanálise, né? Um exemplo é que eu me afiliei, né? Estou divulgando aí o curso de psicanálise do Instituto Fazendo a Diferença. Esse link que eu estou deixando aqui embaixo é do grupo da lista de espera. Lá eu posso tirar dúvidas, né? Dar meu testemunho, que foi cursar psicanálise. Hoje, né, minha maior fonte de renda é a psicanálise. E você que sempre teve vontade de fazer um curso, né, voltado aí para a saúde mental, para a saúde emocional, essa pode ser uma grande oportunidade, tá? Turma 14
Inicia dia 9 de setembro, ok? Você não conseguiu participar da conferência, Josilei? É da conferência que você está falando? Começa a se programar desde já para você estar lá ano que vem, porque é maravilhoso. A gente brinca chamando, diz que é uma cachaça. É uma cachaça terapêutica, que a gente vai a uma conferência e não quer parar de ir. Todo ano a gente quer ir. Esse ano foi minha segunda conferência. Foi, assim, muito diferente da outra. E cada uma supera a outra. Palestras maravilhosas. Fora essas conexões que a gente faz, né? Com outras psicanalistas. E a gente desenvolve novos projetos. E é maravilhoso, tá? Da conferência, né, Josilei? Já começa a se programar para você ir. Provavelmente vai ser em São Paulo mesmo, tá? No mês de julho. Pelo que a Ângela tem comentado nas lives, né? Então, pessoal, agora nós vamos para a parte do nosso exercício simbólico, que eu separei aqui para fazer com vocês hoje, dentro dessa temática, né? Da identidade, né? E, como sempre, se você tiver aí papel e... Não conseguimos parar, né, Simone? Você tendo aí papel e caneta pra gente fazer esse exercício aqui agora, tá ok? Gente, eu agora sou adepta à água com gás, tá? Não sei se os 40 a mais nos levam a nos tornarmos adeptos à água com gás. Eu não gostava de água com gás. E agora eu tô gostando de água com gás. Acho que ajuda na digestão. E me sinto bem depois que eu tomo água com gás. Sempre que eu tô podendo agora, eu tô tomando. Você vai me ver aqui nas lives tomando água com gás. Ou você que é minha cliente, durante as sessões, você vai me ver tomando água com gás, ok? É chique, né? Água com gás, né? Pegaram aí seu papel e caneta. Você vai dividir essa folha em duas partes, tá? Com a própria caneta. Na primeira coluna, você vai escrever o título. As vozes que me definiram, ok? Sempre gostou de água com gás, Simone? Eu nunca gostei, porque eu achava... Voltou? Entrou uma ligação aqui, eu tinha esquecido de colocar no não perturbe. Ok? Então, na primeira coluna da folha, da página, vocês vão escrever as vozes que me definiram. Ok? E aí você vai listar frases que marcaram a sua história. Por exemplo, você nunca será suficiente. Você precisa agradar a todo mundo. Você é fraco, você não faz nada direito, você sempre estraga tudo, você não vai ser nada na vida. Esse tipo de frase, ok? Podem ser frases positivas também, eu dei exemplos aqui só de frases negativas, né? E na segunda coluna, você vai escrever como título: o que Deus diz sobre mim? 2 pontos, ok? O que Deus diz sobre mim. E aí você vai utilizar afirmações fundamentadas na Bíblia, nas Escrituras. Como, por exemplo, você pode até fazer uma pesquisa, né? Sou filha amada de Deus. Fui criada com propósito. Sou alvo da graça. Minha identidade depende do meu desempenho. Não depende do meu desempenho, perdão. Minha identidade não depende do meu desempenho. Posso crescer e ser transformado pela ação de Deus. São exemplos, tá? Meu passado não determina meu futuro. E aí você vai ler e comparar as duas colunas, né, lentamente aí no seu tempo. E observe qual delas costuma conduzir as suas decisões na vida.
tá? A coluna das vozes que te definiram ou o que Deus diz ao seu respeito. E em seguida, faça um pequeno risco sobre cada frase da primeira coluna, não para negar que elas existiram, tá? Elas existiram, mas para simbolizar que elas não possuem mais autoridade para definir quem você é. Bacana esse exercício, né? E ao final da folha você vai escrever: minha identidade está firmada no amor de Deus, não nas marcas do meu passado. Bacana, né? E aí você pode guardar essa folha e durante seu devocional, quando você não estiver muito bem, você pode pegar esse exercício, essa folha, dar uma olhada, né? Você pode guardar ele na sua Bíblia, pode guardar ele dentro do seu caderno terapêutico, né? Pode prender ele num espelho, na sua geladeira. É terapêutico ler novamente, né? Esse exercício, essas frases, é terapêutico, né? E sempre que você também perceber que está tendo acusações, ou de pessoas mesmo, ou de vozes internas, você pode reler esse exercício, né? A identidade, ela não se transforma num único dia, é um processo, né? Ela é fortalecida toda vez que escolhemos acreditar mais nas verdades de Deus do que nas mentiras que um dia aprendemos sobre nós mesmos. A sua identidade, ela é fortalecida quando você escolhe acreditar nas verdades de Deus. É um processo. Quando você entra na academia, você não fica forte em um dia. Pelo contrário, você ganha muita dor muscular em um dia, né? Mas para você se tornar forte, é um processo. Tudo na vida é um processo, né, gente? Tudo na vida precisa de dedicação, né? E é essa reflexão que eu gostaria de deixar aqui com vocês hoje. Espero que tenha sido bênção para vocês, né? Tem sido uma gota terapêutica, uma gota de fé para você no dia de hoje, no dia 6 de agosto de 2026. Tá bom, meus queridos? Acompanhe aí meus conteúdos nas redes sociais. Como eu disse para vocês, no mês de agosto, nós estamos com muitas novidades bacanas que eu acredito que vocês vão gostar, né? Aguardo vocês, tá ok? Um beijo e um queijo para aqueles que não têm resistência à lactose. Criei agora essa piada. Beijo. Compartilha essa live com quem precisa. Então vou levantar as minhas mãos e louvar tudo que tenho. Aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas eu não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. E meu coração não sem vergonha cante essa